Bom dia. Você pode se sentar, obrigado. Espectadores em todo o mundo, bom dia. Onde quer que você esteja, bom dia mais uma vez. Sei que muitos de nós fomos libertos. Há muitos relacionamentos que foram desconectados por você, não por Deus. E você precisa ser libertado por Deus para ter um bom relacionamento no futuro. Aleluia. Nós sempre falamos sobre nossa batalha, em vez de falar sobre aquele que está lutando por nós. Sempre falamos da nossa batalha, em vez daquele que está lutando. Aquele que luta é Jesus. Nossa batalha é apenas o desafio e a situação que você está enfrentando. Nós sempre falamos sobre a situação. Tem uma dor de cabeça, tem uma dor de cabeça. Não, 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 não estou feliz. Em vez de falar daquele que está lutando por nós. Então, como isso te atrai? Uma palavra tão interessante falando sobre a batalha, em vez de falar daquele que está lutando por você. Jesus está lutando por você. Você deve falar sobre Jesus. Se você notar seu modo de vida, você muitas vezes menciona Satanás, Satanás, mais do que Jesus, Jesus. É verdade? Hã? Se não, você está aqui em casa. Quando você conta quantas vezes você menciona Satanás, você verá que é muito, muito mais de quantas vezes você menciona Jesus. Até nas igrejas de hoje, você percebe que as pessoas sempre falam de está repreendido, Satanás, Satanás, Satanás. O tempo todo, Satanás, Satanás. Falando de batalhas, ao invés daquele que está lutando por nós. Quando a palavra não está dominando sua vida, você é obrigado a falar sobre sua batalha, sobre sua batalha, o tempo todo, em vez daquele que está lutando por você. E uma vez que você menciona a batalha, 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 está relacionado à dúvida. Falar sobre dúvida em vez de falar da fé também está relacionado com guerra. É uma espécie de promessa de vitória. E você mencionou a batalha, você mencionou o inimigo. Isso é falar do inimigo o tempo todo em vez do Consolador. Diga ao seu vizinho, pare de trocar sua alegria com sua situação. Quando a palavra domina a nossa boca, ela certamente dominará nossos corações. Não tem como você ficar na sua sala de estar sem em algum momento ir para o quarto. Sala de estar é a boca e o quarto é o coração. É como armazenar água na boca. Depois de um tempo, você engole. Então, se a palavra domina a sua boca, será certamente o quê? Ele certamente dominará seu coração. E se a palavra dominar o teu coração, finalmente, isso vai influenciar sua conduta e seus comportamentos. Isso realmente influenciará sua conduta e seu coração. Então, devemos valorizar a palavra de Deus, um instrumento mais eficaz para a mudança, como instrumento mais eficaz para a mudança. Como eu disse da última vez, que a loucura de Deus, se houver alguma, é mais sábio do que o homem. Diga ao seu vizinho, se houver alguma, deixe-me levá-lo ao livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Nossa Escritura é inspirada por Deus. Ouça isso. Todas as Escrituras são inspiradas por Deus.
e é útil para ensinar, repreender, corrigir e treinar em justiça. É por isso que Paulo escreveu a Timóteo. O Espírito Santo usa a palavra de Deus para trazer paz ao seu coração. O que você precisa de Deus? Você precisa de cura? Você precisa de libertação? Precisa de bênção? Salvação? Apenas mencione. Tudo o que você precisa de Deus. O Espírito Santo usa a palavra de Deus para trazê-los. Diga ao seu vizinho, tudo o que você precisa de Deus. O Espírito Santo usa a palavra de Deus para trazê-los. Tudo o que você precisa de Deus, o Espírito Santo usa a palavra de Deus para trazê-los. É cura? O Espírito Santo usa a palavra de Deus para trazer cura. Libertação? O Espírito Santo usa a palavra de Deus. Salvação? Apenas dê um nome. É isso que Paulo está dizendo aqui. Todas as Escrituras é a respiração de Deus. Isso tudo, toda a Escritura é dada pelo quê? Pela inspiração. Assim, as promessas de Deus só estão registradas na palavra de Deus, isto é, na Bíblia. Isso significa que as promessas de Deus são dadas pelo quê? Inspiração. As promessas de Deus só estão registradas na palavra de Deus, na Bíblia. Sem a promessa de Deus, a nossa fé não é fé real. Você não pode simplesmente aplicar sua fé para receber qualquer coisa sem a promessa de Deus. Você deve reconhecer a promessa de Deus, a vontade de Deus para você, antes da oração. A vontade de Deus em todos os assuntos deve ser conhecida por você antes da oração. Tudo bem? Estou doente. Quero orar. Peça a Deus que me ouça. Antes da oração, eu devo saber se Deus me ouvirá ou não. Se eu não me incomodar, eu só digo oração, oração. Tudo bem, me cure, me cure, me cure. Eu não sei se é a vontade dele me curar naquele momento. Bem, é como se você não estivesse acreditando, mas sonhando. Porque você acredita em algo que não é factual, mas sua própria imaginação. Sem as promessas de Deus, nossa fé não é uma fé real. No livro de Romanos 10, versículo 17, diz, a fé vem pela palavra de Deus. Sem a promessa de Deus, nossa fé não é uma fé real. Significa que nós devemos conhecer a vontade de Deus antes de orar. Qual é a vontade de Deus? Preciso de pão. Quero pedir a Deus, dê-me pão, dê-me pão, dê-me pão. Não sinto se é a vontade dele dar pão ou não. Se meu pai prometeu me dar algo e eu acredito que meu pai me dará essa coisa, significa que minha crença é sólida, porque é baseada na promessa do meu pai. Mas se meu pai não me prometeu nada, e eu me esforço a acreditar, isso significa que essa crença é apenas sonhar. Significa que acredita em algo que não é factual. Isso não é real, que eu não tenho certeza. Você ora sem considerar sua vontade.
Sua vontade significa suas promessas. Qual é a promessa de Deus para você? Ele prometeu curar você? Ele prometeu te dar isso? Ele te prometeu dar aquilo? Antes de começar a orar, ele disse, bata, ele será aberta. Peça, ele será dado. Deve haver algo dentro da casa antes de bater. E deve haver algo para você antes de perguntar. As promessas de Deus estão escritas na palavra de Deus. Isso está na Bíblia. Sem as promessas de Deus, a nossa fé não é uma fé real. Então a fé vem através da palavra de Deus. Se você tem fé em Deus, você deve conhecer a vontade de Deus para você, a promessa de Deus para você. Aplicamos nossa fé quando conhecemos a vontade de Deus. Nós aplicamos nossa fé quando conhecemos a promessa de Deus para nós. Nós oramos de acordo com a sua quê? Sua vontade. Que a vontade de Deus seja feita. Eu não ouvi você. Você deve permitir que a vontade de Deus seja feita em todos os assuntos. Devemos conhecer a vontade de Deus em todos os assuntos e confiar nele de acordo com a sua vontade. Diga depois de mim, devemos conhecer a vontade de Deus em todos os assuntos e confiar nele de acordo com sua vontade antes de orarmos. Levante-se, levante-se. Ofereça essa oração. Peça a Deus para lhe dar a graça de não ser ignorante na sua fé, sob a pressão da tentação da doença, enfermidade ou qualquer coisa. Peça a Deus para lhe dar graça. Dê-me graça, Senhor, para não ser ignorante na minha fé, sob a pressão da tentação, pressão na tentação da doença, enfermidade, dificuldade, retrocesso. Ignorant de ta foi face à la pression de la tentation, des épreuves, de la maladie ou des difficultés. Pídele a Dios que te dé la gracia de no ser ignorante de tu fe, bajo tentación, bajo problemas. O que quer que você esteja enfrentando sobre essa tentação, peça a Deus. Senhor Jesus, dá-me graça de não ser ignorante na minha fé, sob a pressão da tentação, da minha situação. Qual é a sua situação? Porque quando a situação chegar, parece que esquecemos que somos cristãos. Pídele a Dios que te dé la gracia de no ser ignorante de tu fe, bajo la presión, bajo los problemas y la persecución. Demandez à Dieu de vous donner la grâce d'être conscient de votre foi, même face à l'adversité et aux difficultés. Em nome de Jesus Cristo. Você sabe, você parece esquecer quando está enfrentando um desafio. Quando você está enfrentando uma situação, você parece esquecer que você é o que Deus diz que você é. Você pode fazer o que Deus diz que você pode fazer. Você parece esquecer que tem o que Deus diz que tem. Com Deus, com você, tudo é possível. Você parece esquecer quando está enfrentando situações. Você e Deus juntos. Você parece esquecer que você e Deus podem mover montanhas. Você parece esquecer quando está enfrentando dificuldades. Vocês têm que se juntar. Você e quem? Você e Deus devem se unir. Juntem as mãos. Não há montanha. Não haverá montanha. Você e Deus. Mas você parece esquecer disso. Quando você está enfrentando o quê? Dificuldade. Você precisa se lembrar do tempo mais difícil e de prova que você enfrentou no passado.
a chave para o sucesso na vida, se você é filho de Deus. Sempre que houver dificuldade, lembre-se rapidamente do momento mais difícil que você enfrentou no tempo passado. Isso impactará a força para enfrentar a dificuldade atual que você tem. Apenas tome seu tempo para lembrar. Foi o que aconteceu com Davi. Davi caminhou majestosamente até o rei e disse: Rei, vou enfrentar este gladiador que perturba meu irmão e meu país. O rei olhou para ele: Quem é você? Ele disse: Sim, eu uso minha mão nua para matar o urso. E então, quando esse homem veio perturbar seu país, ele poderia lembrar claramente o difícil e sofrido tempo que ele superou. E ele olhou lá para Golias e disse a ele: Deixe-me enfrentar este homem. Então, da mesma maneira, essa é a chave para você derrotar sua situação atual. Diga ao seu vizinho: esta é a chave para derrotar a minha situação atual. Sim, você pode usar a mesma chave para abrir e bloquear. Lembre-se, Davi lembrou, e ele caminhou majestosamente até o rei. Tome seu tempo. Sente-se. Sempre que você está enfrentando um desafio ou uma situação, lembre-se dos tempos mais difíceis e sofridos que você teve no passado e que você superou. Isso lhe dará força para enfrentar a sua situação atual. Não sei o que posso enfrentar agora, que poderia ser maior do que enfrentei no passado. Você pode ver, da mesma maneira, eu não sei o que você pode enfrentar agora que pode ser maior do que o que você já enfrentou no passado. Quando você se lembra disso, isso lhe dá força para enfrentar a sua situação atual. Lembre-se de que metade de nós aqui veio de aldeias, se não 90% das pessoas aqui vieram de aldeias. Lembre-se daqueles dias em que você estava bebendo água suja, mas hoje você está bebendo água pura. E então, a febre amarela. Agora você está bebendo água pura. De onde vem a febre? Diga. Diga. Você é da aldeia. Lembre-se daqueles dias em que você cozinhava sopa. Esta sopa passava 10 dias e você continuava aquecendo a sopa, e quanto mais você aquecia, mais ficava doce. Você pode aquecer a sopa hoje? Quando você cozinha a sopa hoje, você pode aquecê-la amanhã e comer novamente? Mas na aldeia, estas são as coisas que te trouxeram. Lembre-se de como você nasceu. Muitos de vocês não nasceram no hospital. As pessoas que você chama de inimigo agora, você sabe que você é um bebê pequeno no quadro deles. Eles são o que te alimentavam quando você era criança. Sua mãe sozinha não podia cuidar de você. Eles te deixavam, você ficava vagueando, andando. Você andava ao redor deles. Mas hoje você os vê como alguém que pode matar. Esta é a chave que eu te dou hoje. Que sempre que você está enfrentando um desafio difícil, lembre-se dos tempos mais difíceis e sofridos que você teve no passado. Isso vai transmitir o quê? Para o quê? Para enfrentar o quê? Para enfrentar a sua situação atual. Precisa de força.
Está falando da sua carreira? Lembre-se do tipo de escola que frequentou na aldeia. Escola sem telhado. Escola sem o quê? Você estudou lá sob a chuva, debaixo do sol, mas hoje, olhe para o que você se tornou. E você não sabe que tipo de escola frequentou na aldeia naqueles dias. Volte à aldeia. Vá ver onde essas crianças estão estudando agora. São essas coisas que você acrescenta e quando você pensa em tudo isso, você sabe que ninguém pode te impedir. Diga, só eu posso me parar. Ninguém pode me impedir. Ninguém pode te impedir. Só você pode parar a si mesmo. Se você não pode ser parado, então agora ninguém pode te impedir. Você precisa de força para seguir adiante. É assim que eu me alimento. Não me importo com o que vem a mim. Agora eu me lembro quando eu me sento e olho para o meu passado, de onde eu venho, o que eu passei, o que aconteceu, agora é meu. Eu digo, você é um bebê. Eu sorrio. Quando você não troca sua alegria com sua situação, você supera. Diga ao seu vizinho, pare de trocar sua alegria com sua situação. Uma vez que você parar de trocar sua alegria com sua situação, você sempre vai vencer. Porque você precisa de alegria para superar uma situação. Não importa quão grande seja a situação, se você não troca sua alegria com essa situação, você supera. Mas uma vez que a alegria se foi, você não pode superar a situação. É isso que a situação quer tirar de você. Quer tirar sua alegria. Meu Deus. Ele quer vê-lo triste. A sua situação quer vê-lo o quê? Ele quer vê-lo triste. E quando a situação chega a você e está triste, gostaria de falar sobre isso. Meu Deus, isso é demais para mim. Então, nessa situação, você não pode orar. Nessa situação, você não pode nem pensar em Deus. Nessa situação, você perde imediatamente o senso de raciocínio. Qualquer pessoa ao seu redor é seu inimigo. Você não será capaz de dar o seu melhor. Há uma ligação. Eu atendo. Eu atendo. Eu digo, olá, sua casa está em chamas. Quer dizer minha casa? Sim, é sério. Os bombeiros estão lá. Você sabe que eu estava sorrindo? As pessoas ao meu redor dizem, o que aconteceu, o que aconteceu, o que aconteceu agora? Eu estou trocando. E o quê? Com o quê? Olhe para você, você está feliz agora? Satanás sabe o que ele pode fazer para te impedir de ter essa felicidade. Ele sabe. Enquanto você está dançando, 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 eles apenas... Alguém quer? Você sabe. Não torne fácil para Satanás. Quando alguém está lutando contra você, não só sua força você tem para lutar, você só relaxa. Você só faz com que seja barato. Você está dançando, alguém diz, alguém quer vê-lo. Alguém quer ver? Onde? Onde está? Alguém quer ver onde? Tudo bem, lá vou. Quer terminar de dançar? Quantos de vocês podem fazer isso? Você já terminou de dançar antes de atender alguém que quer vê-lo? Não, eu conheço você. Então, por favor, pare de trocar sua alegria com sua situação. Se você tem dor grave na sua mão,
Você pode escolher não trocar essa dor por sua alegria. Dor séria. Como está? Muito bem. A dor está lá. Muito bem. Não te vi? Muito bem. Eu não estava por perto. Tudo bem? Você sabe? Essa dor está dentro de mim. A dor não quer ouvir alegria. Quando há dor e alegria, a dor não durará. Onde há tristeza e a alegria está lá, a alegria não durará de maneira alguma. Eles não vêm. É como gato e rato. Você que está procurando um emprego, se você escolher ser feliz, em breve você vai conseguir um emprego. Você que está doente, se você escolher ser feliz, a felicidade do coração, com essa doença, e você escolhe ser feliz, essa doença não durará muito. Seu casamento está sob ameaça e alguém tenta torná-lo de cabeça para baixo. Escolha ser feliz e veja o que acontecerá a seguir. Você sabe que é a situação que encontra alegria. Não é a alegria que encontra a situação. Diga ao seu vizinho, a situação encontra alegria. A alegria nunca encontra a situação. Se você estudar na sua vida, é uma situação que encontra alegria. Na vida de alguém, a situação vem a alegria. É a alegria que te possui. A situação nunca te possui. A situação encontra alegria. Quando a serpente vem até sua casa, você fecha a porta. Você não foge e abre a porta para a cobra. Então, pare de trocar sua alegria com o quê? Se você pode fazer isso, a situação virá, mas não durará. E você aprenderá uma lição poderosa que o ajudará. Pegue o meu passado, desde o início até hoje. O nome deste ministério deveria ser Igreja de Toda a Nação. Quando a igreja tinha apenas 18 anos, o Senhor disse, esta é a igreja de todas as nações. Quantos ministérios você conhece em seu país que tem a igreja de todas as nações? Se não é um ministério de visão e uma missão, a primeira confiança foi destruída. O segundo foi destruído. Quantos negócios você fez agora que você ainda permanece nesse negócio? Eu não creio que ninguém ainda permaneça no negócio que você começou desde o início da sua vida. Depois de tantos desafios, se você não sabe para onde está indo, você não pode continuar. Você não será capaz de esperar pela libertação de Deus se você não sabe para onde você está indo. É quando você sabe para onde você está indo que você espera a libertação de Deus. Diga ao seu vizinho, quando você sabe para onde está indo, que você espera a libertação de Deus. Você espera pacientemente a libertação de Deus. Mas quando você não sabe para onde está indo, você libertará sozinho. Você está se libertando, você se liberta aos negócios, no casamento, nas igrejas, em toda parte. Você só, que vergonha. Como pode estar mentindo contra mim? E vai embora. Você sai da comunidade, você sai do negócio, você sai da igreja, você sai do casamento. Que tipo de insulto é esse? Isso é vergonhoso. Não acredito no que você está falando. Como esse pastor pode mentir contra mim? Não. Você sai da igreja. E no casamento também? Como meu marido pode mentir contra mim? Como minha esposa pode fazer isso comigo? Você sai do casamento. Negócios. Oh, meu Deus. Eu deveria ser promovida. Olhe para o meu estagiário. Eu treinei esse homem. Olhe para ele. Ele foi promovido acima de mim. Você sai do negócio. Esta é a vida que você tem vivido. A situação está te libertando. Os desafios estão te libertando. Você ouviu o que José disse
Quando ele estava caindo no poço, ele disse, eu sei onde pertenço. Porque você não sabe onde está indo. Ele estava no poço, onde não havia água, sem ar. Lá ele disse, eu sei onde pertenço. Não é aqui que eu pertenço. Então você pode se sentar, obrigado. Quando você está rindo, Satanás está chorando. Quando você está chorando, Satanás está rindo. Você está comigo? Eu disse, quando você está rindo, Satanás é o quê? E quando você está chorando, Satanás está o quê? Então pare de trocar sua alegria com o quê? Com sua situação. Não importa o que aconteça, mantenha sua alegria. É pela alegria que você pode superar sua situação. Se você perde sua alegria, a situação vai sobrecarregá-lo. A situação não quer ver a alegria. Quando a situação vê a alegria, ela cessa. Quando a situação vê a alegria, ela o quê? Imediatamente. Isso é, para.